Paz e bem para você que nos acompanha através dos nossos canais digitais nesse momento da meditação do Evangelho Dominical. Vamos meditar o texto do Evangelho deste 27º domingo do tempo comum, que é retirado de Mateus capítulo 21, versículos de 33 a 43. Desde a semana passada, nós estamos acompanhando Jesus contando parábolas para alguns líderes da religião judaica, depois que eles colocaram em dúvida a sua autoridade de Filho de Deus. No domingo passado, nós acompanhamos a primeira parábola de Jesus para esses chefes do judaísmo, quando ele falou da história do pai e dos dois filhos que ele convidou para trabalhar na sua vinha. No evangelho desse domingo, Jesus narra outra parábola. Esta é conhecida como a parábola dos vinhateiros homicidas. Novamente, Jesus está falando de vinha, de plantação. E essa imagem da vinha que Jesus está utilizando, ela simboliza muito bem o povo de Israel. Uma vinha amada e cuidada por Deus, mas que infelizmente não é capaz de produzir os frutos que ele espera. Deus espera fruto da vinha que ele plantou com amor. Na parábola de hoje, alguns lavradores alugam a vinha de um proprietário para que, trabalhando nela, pudessem produzir frutos para sobreviverem. Os arrendatários pagavam o aluguel da vinha com parte daquilo que eles produziam. Quando chegou o tempo da safra, algo surpreendente e chocante aconteceu. Os lavradores não entregaram a parte da colheita ao dono da vinha. O Senhor não recebeu os frutos que tinha direito. A ousadia desses trabalhadores não parou por aí. O patrão envia empregados para cobrarem o arrendamento da vinha aos vinhateiros, e eles vão matando um por um dos enviados do patrão. O mais incrível então acontece. Quando o filho do dono da vinha é enviado, os lavradores são ainda mais violentos. Levam ele para fora da vinha e o matam, unicamente para ficarem como herdeiro dos bens do dono da vinha. Diante dessa história, Jesus faz uma pergunta para os seus interlocutores. O que o dono da vinha fará com aqueles assassinos? Os dirigentes que ouviram a história respondem que esses lavradores deveriam ser severamente punidos até mesmo com a morte, e a vinha deveria ser dada a pessoas que se comprometessem em devolver os frutos ao Senhor. Ao narrar essa parábola, Jesus estava falando dos próprios escribas e doutores da lei que o escutavam. Os vinhateiros homicidas poderiam facilmente ser comparados a esses religiosos do judaísmo. Jesus revela a hipocrisia dos chefes de Israel, mas essa revelação ela não deixa de ser para os nossos chefes de hoje. Pessoas que estão à frente de movimentos, de pastorais, de ministérios, de religiões, deveriam entender que a autoridade que lhes foi dada para que possam cuidar do povo vem de Deus. Mas, muitas vezes, em vez de cumprirem a missão que foi recebida de Deus, do Pai, acabam usando o poder para benefício próprio. Isso acaba comprometendo a felicidade e a vida de outras pessoas. Na vinha de Deus, o fruto deve ser produzido. Logo, não há espaço para os que não trazem frutos. No reino de Deus, não há lugar para pessoas indignas que, além de não reconhecerem que Jesus é Senhor de suas vidas, querem ser adorados e ovacionados como se fossem amos e deuses do povo. Isso porque se sentem proprietários de tudo e de todos na igreja. Deus não tem para que abençoar um cristianismo infrutífero e estéril que comungue com as nossas incoerências, com os nossos desvios e a nossa pouca fidelidade. O nosso maior erro é achar que porque levamos o nome de Igreja de Cristo, isto é garantia de que somos fiéis a Ele, porque achamos que Cristo é uma propriedade nossa. Mas Deus não é propriedade de ninguém. A vinha dele pertence a Ele e somente a Ele. Por isso que o trabalho que fazemos em nome de Deus, na igreja, na sociedade, é uma responsabilidade que tem o objetivo de honrar o nome de Deus e o Evangelho que Jesus nos ensinou. É nosso dever produzir frutos de bondade, produzir frutos de perdão, de amor, de conversão e de vida. Se a igreja não produzir esses frutos que Deus espera, de forma justa, Ele devolverá essa missão a outros. Em outras palavras, se não queremos cuidar da vinha do Senhor, insistindo no ódio, na mentira, na inveja, na busca desenfreada pelo poder para poder se beneficiar, simplesmente estaremos nos condenando e não usufruiremos desse reino que nos foi dado gratuitamente e com muito amor.
Nós temos que tomar ciência de que, muitas vezes, nós estamos matando Deus, como fizeram os homicidas da parábola. Mataram até mesmo o filho do dono da vinha, que na parábola representa o próprio Jesus, como de fato aconteceu. Jesus foi morto por causa da incompreensão de muitos daqueles que não conseguiram escutá-lo e acolher sua palavra. Um pensador moderno alemão chamado Friedrich Nietzsche disse uma vez, abre aspas, aonde está Deus? Eu vou dizer a vocês, nós o matamos, você e eu. Nós somos os assassinos de Deus. Para onde nós vamos agora? Essa frase de Nietzsche é bastante forte, não é mesmo? Pois é, mas infelizmente muita gente faz isso. A cegueira de muitos corações é tanta que para muitos Deus está morto. Que a religião, que o cristianismo, por exemplo, foram ultrapassados, não servem para trazer o bem para as pessoas. Logo, o homem não precisa de Deus, e ele nem precisa de fé para viver. Talvez nós pensemos que essa frase ela não se aplique a nós que somos religiosos, e que por causa de nossas práticas de fé, nós não podemos ser comparados aos lavradores maus. Contudo, tantas vezes não produzimos os frutos que Deus espera e assim desprezamos seus propósitos como justiça com os excluídos, solidariedade, compaixão com os sofridos e a prática e vivência do perdão. Por isso que muitas vezes nos zelamos pela vinha, não respeitamos ou acreditamos naqueles que denunciam a nossa prática destruidora. Nós matamos e nós queremos calar a voz daqueles que trabalham para produzir os frutos do reino. Para nós fica uma pergunta. Será que nós estamos contribuindo com alguma coisa de nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos bens para o bem da igreja do Senhor, o bem do reino de Deus, a vinha do Senhor? Ou será que nós estamos nos aproveitando da igreja, da religião, para o nosso próprio proveito? Ou seja, nós queremos nos enriquecer de forma ilícita. Nós queremos nos autopromover e ambicionar as coisas. Será que estamos fazendo isso? Pensemos nisso. Que Deus abençoe o seu domingo e ilumine a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, somos nós esta